pessoal, estou aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez é um vídeo muito especial que eu queria gravar há muito tempo. Esse vídeo foi inspirado no vídeo de uma gringa chamada Jenna Marbles, eu assisto ela há muito tempo e eu amo os vídeos dela. Se você quiser conferir o vídeo dela, tá aqui embaixo na descrição e no card na tela também. O vídeo de hoje é a minha história de maquiagem, começando bem de quando eu era pequenininha até os meus 17, 18 anos. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe seu gostei, se inscreve no canal que é muito importante e vamos começar essa bagaça. Tá, estou aqui de cara lavada e algumas coisas não serão iguais. Estou novamente com a minha orelhinha, porque, né, sempre umas tiarinhas diferentes pra tirar o cabelo da cara. E não vai ser exatamente igual ao que eu fazia, porque eu tenho micropigmentação, então vocês não conseguem ver exatamente como era a minha sobrancelha. Então eu nem vou mexer na sobrancelha, mas eu fazia umas coisinhas, mas não ficava muito diferente disso. Eu era uma little kid quando eu recebia aquelas maletas de maquiagem infantil, sabe? Mas não aquelas maletas de maquiagem da PB Kids, essas coisas. Aquelas maletas que você comprava na 25 e aí na hora que você abria, as divisões vinham com as maquiagens de plástico. Eu tava atrás dessas maquiagens, não achei. O Felipe, que é uma pessoa que me acompanha, maravilhoso, ele encontrou numa loja de brinquedo esse tipo de maquiagem, sabe? Essa de plastiquinho. E isso aqui vinha dentro das maletas e, gente, foi o meu primeiro contato com maquiagem aí. Não, eu não saía de casa assim, porque se eu saísse, graças a Deus, eu tinha uma pessoa do meu lado que falava assim: tá horrível, não faz isso. Você é criança, não vai ficar enfiando maquiagem na cara. E meu primeiro contato com maquiagem eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos, porque até lá eu era bem criança de brincar com boneca. Uns 8 anos eu comecei, tipo, o que será que eu quero? Eu quero um tatu X da Xuxa. E aí eu comecei a ganhar maletinhas de maquiagem e eu me aventurei pela primeira vez. E a primeira vez que eu usei maquiagem ficou mais ou menos assim. Eu vou recriar pra vocês como é que ficou. Um detalhe, uma coisa que eu fazia quando eu era criança, eu achava que a sombra não pegava. Sombra de criança eu achei que não pegava se não fizesse isso. Dava uma babada, ó, pra ficar bem pigmentada. E pra mim isso aqui era pigmento. Pegava a rosa. Eu sempre queria tudo rosa no olho. Era rosa ou azul. Só essas duas cores. O roxo e o rosa que vem nessa paleta eu não ia usar nunca. Não é passar bonito, tá? É passar que nem criança. Que criança não tem discernimento. Quando eu era mais nova também, eu via nas revistas as meninas com uma bochechinha rosada. Então eu pegava um blush, sim. Esse blush eu ganhei já mais velha, mas eu só usava ele pra tudo na minha vida. Então eu pegava com isso aqui que vinha mesmo. Pegava com força e passava na cara. Sem base, sem nada, não. Criança não precisa dessas coisas. E lógico, como eu era toda Pati, não podia faltar um batom rosa, né? Então, bora passar um batom rosa. Criança não precisa olhar. Eu lembro que eu me sentia foda porque eu passava sem olhar. E eu ainda falava: vó, olha só o que eu sei fazer. Passava sem olhar e falava: tá certinho. Aí eu vinha com gloss. E esse foi um dos meus primeiros looks da vida. Infelizmente eu não saí de casa com esse look, né? Eu ia a Balabangu e todas as estruturas do país. Normalmente era com esse look que eu botava as músicas do El Chan pra dançar, porque eu botava a música e dançava pra minha família. A coreografia que eu fiz, que eu bolei, eu também dançava a música tema de Pokémon. Era incrível. Cacauzinha de uns 7, 8 anos, quando começou a passar esse tipo de maquiagem, que você que tá me assistindo provavelmente fez isso com o quê? 3, 4 anos. Eu fiz já com 7, 8, né? 10. Aí acabei que eu não usava maquiagem pra sair até os meus 11 anos. Desses 7, 8 anos eu brincava de passar esse tipo de maquiagem, mas eu nunca saí de casa até o dia do aniversário da minha prima. Na maquiagem que eu usei no aniversário da minha prima, eu utilizei, se não me engano, o rosa neon, que é este aqui, e o amarelo marca-texto. Mas eu não tenho mais o amarelo marca-texto, então eu vou utilizar essas duas sombras pra fazer esse look exatamente como eu fiz. E eu fui pro aniversário dela assim, triste. Novamente sem base, porque eu não usava base nenhuma nessa época. E aparentemente nem pincel, eu usava só o dedo. Eu era uma artista, não precisava disso. Um pouco de baba no centro da pálpebra, que é onde eu queria que ficasse mais sombra. Como eu não tenho exatamente o mesmo produto, eu acabava passando batonzinho. E novamente eu tava naquela fase que eu passava batom sem olhar e eu me achava incrível por isso, porque a minha avó ficava olhando no espelho e eu falava: não preciso disso. Eu fazia exatamente assim, ó, nessa época, eu já contornava. Aí passava sempre assim. Você percebeu que eu passo assim, assim, depois um risco no meio, porque era assim que eu passava batom.
Aí sempre fazia isso, né? Coisa horrível. E o look ficava essa coisa incrível. Eu acredito que como eu tava começando a ter espinhas e eu usava uma franjinha aqui na testa, tudo que eu queria era chamar atenção pra alguma coisa que não fosse as espinhas. Eu acho que é por isso que eu escolhi esse look. Com 11 anos eu tive o meu primeiro namorico da vida. Logo, a minha primeira festa que não era infantil. Aí eu pedi pra minha avó me arrumar. Eu não passei base nenhuma, novamente. A única coisa que eu fiz foi pegar um pó. Literalmente, eu bati o pó na cara, né, assim. Pra tirar a vermelhidão da minha pele, que eu sempre tive. Não ajudou muito, mas pra mim tava incrível. Aí ela arrumou minha sobrancelha e fez isso aqui. Fora esse delineado, a minha avó me passou um rímel e eu não tenho o rímel que eu passei porque era daqueles da Revlon, que tinha uma parte branca e uma parte preta. Mas como eu não tenho, eu vou usar esse que eu recebi da Natura Faces, porque eu acho que ele dá o mesmo efeito dos cílios separadinhos e meio volumoso. Embaixo eu não passava quase nada, porque eu não sabia que isso podia, que esses cílios era pra isso, então eu não passava embaixo. Como eu ia sair com meus amigos, eu ia comer, eu não queria nada que ficasse muito marcado. Então eu pegava um gloss, vou usar o mesmo gloss que eu usei sempre, porque eu só usava esse tipo. Eu não fazia nada na sobrancelha, nada na pele, e pra mim isso tava incrível. Minha avó me arrumou assim, e na época, como eu não tinha o cabelo loiro e eu tinha um pouco de franjinha, eu saí bem bonitinha até, com o cabelo bem assim, ó, bem volumoso. Exatamente esse era o meu look. Eu não vou tirar essa maquiagem porque as maquiagens que eu fiz um pouco depois disso foram umas tentativas muito falhas de fazer o delineado igual da minha avó. Ela fez com lápis e com lápis eu não consegui, então eu falei, vou usar o delineador líquido. Como eu não tô com delineador líquido aqui, eu vou usar essa caneta delineadora da Toque de Natureza, que ela é quase um delineador líquido de tanta tinta que vem. E eu vou recriar um look que eu usei no colégio. E foi aí que eu saí daquele look mega fofinho, super casual, talvez, pra esse aqui. Na tentativa de fazer igual da minha avó. E na minha cabeça, isso tava igualzinho. 11 anos. E eu falei, não, tá igualzinho. Nossa, tá igualzinho da minha avó. Tá até um pouco melhor. Dos meus 11 anos, 12, até os meus 14, eu fiquei meio de saco cheio, porque dava muito trabalho. E aí, lá pelos meus 14 anos, eu voltei a me interessar por maquiagem. E eu comecei a tentar preparar a pele, mas não dava certo, porque eu tinha muita espinha. Eu achava que os produtos na época não eram bons, deixavam minha pele meio seca. E aí ficava com uma aparência muito horrível. Então eu acabava fazendo a mesma coisa que eu mostrei pra vocês antes, que era pegar o pó com uma esponja bem grande dessas e literalmente bater o pó na minha cara, só pra tirar o excesso de vermelhidão mesmo, e foda-se. Era assim mesmo que ia ficar. Aí eu comecei a usar apenas este pincel aqui, que eu tenho quase certeza que ele é da Boticário. Foi a primeira paleta de maquiagem que eu comprei na minha vida. Foi da Marcelo Beauty. Inclusive tem tutorial no canal lá no comecinho com essa paleta, porque essa foi a minha paleta companheira dos meus 14, 15 anos até os meus 18, 19, quando eu comecei a me interessar mais e mais por maquiagem e passei a usar outras coisas. Eu só usava praticamente dessa paleta o dourado e o marrom do jeito que ele vinha, porque eu achava que o dourado combinava com o marrom e só ia usar os dois, ou o prato e o preto. Então, tipo, essas são as sombras que estão mais acabadas. Mas eu vou recriar o look prata com preto porque era o meu favorito. Eu vinha com o pincel que vem na coisinha, né? Eu vinha com esse lado, que ele é pontudinho pra pegar o começo do olho. E aí eu passava... Gente, olha como essa sombra é pigmentada, não precisa de nada. Eu vinha com ela eu vinha com esse lado pra poder pegar bem o comecinho do olho. Aí eu contornava isso aqui assim, ó. Que passar da parte que mexe do olho, nunca. Eu vinha com esse pincel, pegava o preto e fazia assim. E era mais ou menos assim que ficava, não passava nada embaixo, mas eu passava delineado. E o delineado era um delineadinho bem humilde, só pra dizer que existia, porque eu achava incrível deixar a linha dos cílios preta. Com os meus 14 anos, esse era o meu máximo, finalizava com rímel, e foi aí que eu descobri que existia a possibilidade de passar nos cílios de baixo. E esse era o meu look com 14 anos, mas com 14 anos, antes de eu trocar de colégio,
não era bem assim que eu gostava de ficar, né? Quando eu ficava em casa, porque ninguém me chamava pra sair, eu gostava de fazer um penteado iradíssimo. Estava gravando e ele abriu a minha porta. Deixa eu sentar você, cão. Ele abriu a minha porta e entrou. E aí eu falei pra ele subir, ele subiu. Ele só estava a fim de não aparecer, porque ele não quer mostrar a cara. Filho, que mal educado. Eu comecei a usar base com 18 anos, tá? No ano da minha formatura. Com 17 eu não usava. Bom, eu vou continuar passando pó com a mesma esponja, porque era a minha favorita e é isso aí. Era confortável, mas eu passava pó, essas coisas com um pincelzinho já. Eu limpava o pincel na minha mão, assim. Aí eu comecei a fazer umas maquiagens um pouco mais discretinhas. Pegava esse branquinho da paleta. Não sei se vocês conseguem ver, ele tá meio fundo. Aí eu passava com o dedo. Com essa idade eu já conseguia ver tutorial de maquiagem, né? Eu já via há muito tempo, que eu comecei a ver tutorial de maquiagem lá com uns 15 anos, né? E aí eu passava na pálpebra inteira porque eu achava que assim era mais fácil de fazer o efeitinho do branco na sobrancelha. Pegava a sombra marrom e foi aí que eu comecei a fazer isso aqui, ó. Usar a sombra de batidinhas pra ela ficar bem pigmentada. E foi aí que eu comecei a criar gosto em subir a sombra. Só que eu subia e não desmarcava. Eu subia assim, ó. E aí eu desmarcava um pouco. E aí eu ficava pondo até eu achar que tava bom. Eu passava um pouco do douradinho pra dar um efeito, assim, ó. Porque eu era muito minimalista. Então eu dava uma batidinha assim, ó. E aí eu arrastava isso no meu olho. Achava que tava incrível. Aí eu pegava o marrom e fazia isso aqui, ó. Dá uma batidinha, encosta, fecha o olho e... é isso aqui que eu fazia. Eu terminava com um delineado também bem esmilinguido. Aos 17 anos eu fazia um delineado bem esmilinguido. E o rímel, que não é segredo nenhum. Então quando eu aparecer aqui eu já vou estar com essa maquiagem linda inteira completa. E novamente sem batom. Com 17 anos eu tinha um diferencial. Eu falei, chega, ano que vem eu vou me formar. Eu quero estar linda na minha formatura de cílio postiço. Porém, eu demorava muito pra pôr cílio postiço. Não, eu não comecei a usar cílio postiço bom assim. Eu usava um cílio postiço que ele era quase que de plástico, que refletia a luz quando batia. Fazia isso aqui, ó. Tá, 10 segundos tá bom, né? Pra que esperar a cola começar a secar. E aí eu fazia com o dedo mesmo assim, ó. Eu vinha com o dedo, colava do começo. Nossa, faz muito tempo que eu não aplico cílio com a mão, socorro. Aí ele ficava assim, descolando e sambando. Ó, tá vendo? Aí eu ficava o tempo todo... ai, droga... descolou. Mas como aqui o objetivo é mostrar a realidade pra vocês, eu tô colando exatamente como eu colava naquela época. Não mudou muito. Depois disso, aplicação de base, vocês conseguem ver aqui no canal como eu fazia e como eu faço. O intuito desse vídeo é mostrar pra vocês que eu comecei nessas paletas de brincadeira. Passei pela sombra neon, passei pelo delineado monstro assustador, comecei a aplicar sombra de um jeito muito humildinho, bem simplesinho. Passei por isso aqui e tô aqui. Hoje em dia eu faço as maquiagens até que meio daorinha, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma maquiagem com sombras de criança, que eu vi que é uma tag, acho que a Boca Rosa fez aqui no Brasil e poucas blogueiras nacionais fizeram, é uma tag mais lá de fora. Se vocês quiserem que eu faça, vocês me avisem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, se inscreve no canal que é muito importante. Compartilha com as suas amigas que não botam muita fé, que vão conseguir se maquiar direito um dia. Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.